Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Lua Me Disse. Tô depois de um tempinho aqui desaparecida nesse final de outubro, usando um deck assim, meio combinando com o mês, né? E fazendo as leiturinhas aqui coletivas, né? Quem não conhece uma leitura coletiva, você precisa se conectar a uma situação, tá? Então, escolha com calma, se concentre, peça ajuda à sua espiritualidade, respire, beba uma água, o que for necessário. E assim, abra os olhos e tenta se conectar a uma das pedrinhas, a uma das situações, tá? Na primeira situação, nós vamos ter a hematita, essa pedra meio metálica, que assim, meio cinza. Na segunda, nós temos a ágata rosa. E na terceira, nós temos a ágata azul, tá? Eu espero que a leitura seja proveitosa para todos vocês, que a gente consiga se conectar muito bem, tá bom? Eu vou dando início, se for necessário, dê uma pausa no vídeo. A leitura de hoje, eu vou ver amor ou ranço. Será que essa história tem volta? Será que esse sentimento aí ainda existe? Será que ainda existe uma vibração entre vocês, uma possibilidade de retorno? Né? E o que está impedindo essas questões assim, tá? Quem não me conhece, meu nome é Ana, né? Eu gosto muito de jogar tarô e conversa fora. No meu perfil tem um link para as minhas outras redes, inclusive para leituras privadas e particulares, tá bom? Eu espero que essa leitura traga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E não esqueçam também de curtir o canal, tá? De seguir, curtir a leitura, seguir o canal, compartilhar com um amigo que possa se interessar, tá? E vamos dando início aqui com a situação de número 1. Ganhei uma barraca bela, foi a cigana quem me deu. Ganhei uma barraca bela, foi a cigana quem me deu. O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu. O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu. Nessa situação eu fiz o seguinte, aqui eu perguntei o que impede da volta. Aqui eu perguntei se temos volta. Vamos colocar aqui, tentar enquadrar para ficar bonitinho, para vocês verem essas cartinhas que eu acho lindas, acho elas mimosas, acho um desenho lindo, mas eles também são meio assombrados, né? São meio assim, ui, peraí. E aqui nós vamos ver energias no campo da terra, do fogo, da água e do ar. Eu gosto muito de ver isso, essas energias, sempre. Quase toda leitura minha eu incluo isso, porque ela serve para muita coisa, tá? A energia da terra, nós saímos com uma carta de terra, o que é muito bom, que é o Rei de Ouro. No campo do fogo, a gente vai sair com a temperança, com o campo de ação, e a gente sai com a temperança, já não tá tão bom, não. No campo da água, a gente sai com o sol, o campo de sentimento, e no campo de pensamento, a gente sai o campo do ar, saímos com a carruagem. Nós saímos com 3 arcanos maiores nessa parte da leitura. Aqui embaixo, a gente tem o 8 de paus, 4 de ouro, 5 de copas, para falar sobre se tem volta. Aqui tá falando que a energia não tá legal para essa volta, tá? Eu vou falar mais com detalhes, mas vamos dar logo esse spoiler, né? E sobre os problemas, né? O que tá bloqueando? A gente tem um 6 de ouro, a estrela e o 5 de espadas, tá certo. Vamos lá. Então, assim, o que tá bloqueando principalmente aqui é a falta de entender o outro, sabe? De se colocar no lugar do outro e compreender o posicionamento, compreender as dificuldades, compreender o sentimento, a mágoa, a raiva, sabe? Todos os sentimentos que o outro tem. Tá sendo tirada vantagens injustas nessa história. Alguém tá assim, se sobrepondo e meio que pisando no outro, tá? Então isso tá atrapalhando aqui essa volta de vocês,
tá numa energia bem desfavorável mesmo. O que é que precisa se modificar, então? É conseguir se colocar no lugar do outro, ter mais empatia, entender, primeiramente, né, sobre o local do outro. Talvez você fazendo isso, você veja que você mesmo não quer essa volta, né, mas é uma coisa de análise a longo prazo e não nesse momento. Mexi em coisa que eu não devia. Mas vamos lá. Tá tentando clarear a tela, mas não consegui, na verdade foi um zoom. A carta da estrela fala sobre uma descrença, sabe aqui, como um bloqueio, ela tá no ponto de tá atrapalhando, de não acreditar, de não conseguir ver. O conjunto tá falando muito nisso, de não conseguir enxergar a volta, porque tá olhando mais para o próprio umbigo, do que pensar no par, no casal, no coletivo. E essa ideia também está se repetindo aqui, sobre se tem volta ou não. A gente vai ter o 4 de ouro, que vai ser uma carta de muito egoísmo mesmo, tá? De você querer tirar vantagens do outro, vantagens que são injustas, você querer se aproveitar da situação, você pensar mais em você do que no outro, tá? E quando a gente fala de voltar, a gente tá pensando no relacionamento, numa parceria, na cumplicidade. Se a gente tem um 4 de ouro, com a carta de egoísmo, a gente tá falando que essa cumplicidade não tá sendo vivenciada, tá? Se fosse o contrário, a gente tivesse essa carta para cá, seria uma energia bem diferente, mas não foi assim que saiu, né? O jogo tá respondendo que tem uma energia de muita individualidade entre vocês. Não só você, mas o outro lado também. Mas você não tem como mudar o outro, então se muda primeiro, né? O 5 de copas fala de muita mágoa, de muitos ressentimentos, de muitos desentendimentos e até arrependimentos, sabe? Nesse deck aqui, ela tá aqui brigando e o outro não quer ouvir, né? Outros decks não têm essa representação. Esse deck específico tá trazendo essa representação de alguém que não quer ouvir a dor do outro, a mágoa do outro, o problema do outro. É como se a mãe estivesse brigando aqui. Ah, você derramou aqui, tarará, 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 derramou, destruiu tudo que eu fiz. Ainda tem aqui, né, vinho, suco, o que quer que seja, suficiente para os dois. Mas ela está potencializando o problema. É uma carta de potencializar o problema, de ver, botar aquele problema na lupa de aumento, sabe? E aí, nesse deck, a gente vai ter uma das partes não querendo ouvir a outra, não querendo ouvir a dor do outro, por achar que a dor do outro é menor, é insignificante, é besteira, tá reclamando por besteira, tá se doendo por besteira, tá? Isso pode ser tanto você como a outra parte, tá? Mas isso está presente aqui no jogo. E o 8 de varinhas vem intensificando isso. Existe um desejo entre vocês, sim, existe desejo, mas vocês não estão conseguindo conciliar, vocês estão focando demais nesse desejo, né? E aí esse desejo, com egoísmo e mágoa, ele se torna um potencial para muitas discussões, para muitas brigas, né? A gente tem um 8 de ouro aqui, que na verdade tá alguém tentando ceifá-lo, cortá-lo, extingui-lo, né? Quando ele vai falar de muita intensidade, de muita paixão. Então ele está potencializando essas energias aqui. E aí a gente vai para as energias, né, como eu falei, do fogo, da terra, da água e do ar, que a gente tem. No campo da terra, a gente tem uma extrema confiança, né, e uma extrema confiança em si próprio, e é como se assim, não, eu tenho certeza de que eu não vou perder essa pessoa, então eu não preciso me preocupar tanto com o lado dela, com as dores dela, porque eu sei que eu não vou perder, tá? Então, nesse caso, apesar dela ser uma carta que é positiva, uma carta de segurança, no campo de segurança, conforme o resto do jogo, ela está sendo meio que desvantajosa aqui. A temperança no campo de fogo, ela vai ser uma coisa que não, assim, pra mim, particularmente falando, não é uma coisa legal, né? Porque a temperança é uma coisa de água parada, água morna, da gente equilibrar sentimento, equilibrar desejo, equilibrar pensamento, a gente ter um equilíbrio na história aqui, não ser nem para lá, nem para cá. Então, se a gente está falando num campo de ação, de desejo, que a gente tem uma coisa
morna, a gente tem uma história que não sai do canto, porque nem um lado nem o outro vai fazer por onde agir e modificar a situação. A carta do Sol no campo de água fala sobre esperança, né? Apesar de tudo, assim, eu vejo aqui, é como se vocês acreditassem que tem a volta, tá? Essas cartas vão falando sobre essa crença de volta, essa esperança de ter a volta, uma confiança de que essa relação não acabou, mas, no entanto, vocês esperam só que o outro mude, que o outro entenda o seu lado, que o outro te compreenda e que o outro faça parte dele, e você não, tá? Então, isso é muito ruim para um relacionamento, isso não é vantajoso, isso não é bacana, isso precisa ser modificado, tá? Não de não ter esperança, mas o principal que o jogo está falando é falta de empatia, falta você se colocar no lugar do outro para entender. No campo do pensamento, né, no campo do ar, a gente vai ter movimentação. A gente tem a carruagem que ela está pedindo essa mudança, né, ela está pedindo um novo rumo, um novo direcionamento. Então, apesar de vocês terem aquela coisa assim, se não vier atrás de mim, eu é que não vou. Eu tô falando para você pegar o telefone agora e mandar um WhatsApp, oi sumido, oi sumida, oi sumide? Não tô falando isso, porque essa energia está sendo vibrada dos dois lados. É uma coisa que você primeiro precisa refletir, se colocar no lugar do outro e esperar que ele faça a mesma coisa, que ele também se modifique com o tempo, dar tempo ao tempo, tá? A carruagem, vocês estão com a mente com pressa, querendo acelerar o processo, e esse processo não tem como ser acelerado. Vocês esperam que o outro venha atrás, que o outro resolva as coisas, quando vocês não resolveram dentro de vocês ainda. Novamente, não tô falando para ninguém ir atrás de ninguém, tá? E uma pressa, uma ansiedade muito grande de que as coisas se resolvam logo. E aqui é um processo meio demorado. No momento, a gente não tem uma energia de volta, principalmente porque vocês não estão se colocando no lugar do outro para poder dar esse entendimento. Ficou claro? Eu espero que sim, de todo jeito, eu espero que a leitura tenha ajudado alguma coisa. Não esqueçam de deixar o likezinho e de seguir o canal, tá bom? Vamos para a situação de número 2 com a Ágata Rosa. Situação de número 2 com a Ágata Rosa. Que essa leitura traga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Que todos possam sentir, se conectar, que faça sentido. Se a leitura total não fizer sentido, joga para o universo, tá, gente? É uma leitura coletiva, é diferente de uma leitura particular, onde eu vou me conectar só à sua energia. Aqui é como se tivesse um livro num instante e você vai escolher ele. Algumas coisas podem bater, mas nem tudo, tá? Leitura coletiva não é leitura particular. Não esqueçam de deixar o joinha, tá? O likezinho aí, de curtir o vídeo, para dar aquela moral pra gente. De seguir o canal também, gente, isso é muito importante. Para outros contatos, leituras particulares, no link do meu perfil, perfil não, né? Da descrição do vídeo, tem essas informações. Ganhei uma rosa de uma moça feiticeira que mora na Quinta Catatumbi, se chama Rosa Vermelha. Ganhei uma rosa de uma moça feiticeira que mora na Quinta Catatumbi, se chama Rosa Vermelha. As lágrimas correram pelo rosto e eu não consegui disfarçar. Ai, ai. Vamos lá. Aqui é o que está atrapalhando a volta, tá? O que pode estar atrapalhando essa volta de vocês? Aqui a pergunta em si saiu exatamente a mesma carta da primeira leitura, na mesma posição, respondendo se tem volta ou não. Engraçado que saiu também essa carta aqui na primeira situação, mas em outra posição, mas neste campo também, neste bloquinho aqui. Aqui em cima a gente está falando sobre as energias do fogo, não, da terra, né? Terra, campo de segurança, de confiança. A gente tem fogo, campo de desejo e de ação. Água, com a energia de sentimento. E o ar com a energia do pensamento. A gente sai com o 8 de espadas, rainha de copas, cavaleiro de espadas, temperança. Sobre se tem volta, a gente sai com 8 de paus, com a força e o hierofante. Tá mais fácil de ter volta do que a primeira situação.
E os bloqueios, a gente tem o 9 de copas, o 5 de paus e o rei de ouro. O rei de ouro também está na primeira situação. Engraçado isso, né? Mas vamos lá. No campo da confiança, a gente está com um grande problema aqui, tá? A gente tem o 8 de espadas, que é uma carta de se sentir preso, se sentir sufocado, não ver as alternativas, não ver solução, não ver como resolver o problema. Então é uma falta de confiança muito grande, uma falta de confiança em si e nessa própria relação e na pessoa, tá? A moça aqui do pescoço torto, ela tá aqui presa, sendo sugada aqui pela lua, sendo distraída. A lua é uma carta que traz muita ilusão, que traz muito mistério e tudo mais. E ela tá entrando num desespero, ela não tem uma conexão boa com a lua de intuição, ela tem de desespero. Ela poderia sair dessa torre aqui, se ela tiver cuidado, sai dessa janela, vem para esse batente e se livra. Ela só pensa na possibilidade mais óbvia de se jogar aqui, sabe? Talvez ela nem tenha olhado nem a porta, né, para poder sair. Então, o 8 de espadas é uma carta de se ver numa situação muito sufocante, de se ver muito sacrificado e de não conseguir entender as coisas, de não ter confiança para resolver, tá? Então tá faltando muita confiança nessa história para poder resolver. No campo de fogo, a gente vem com a Rainha de Copas. Barulho hoje tá demais, hein? Rainha de Copas no campo de fogo, que é uma carta de uma energia que vai ser muito calma para quem quer falar em fogo, né? Fogo vai ser ação, vai ser desejo, vai ser postura. E a gente tem a Rainha de Copas, que é uma rainha muito maternal, muito bondosa, muito carinhosa. É uma rainha de acolhimento, é uma rainha de doçura, sabe? De colo, de aconchego. Não é uma carta ruim, mas ela não tá dando muito impulso. Ela tá falando, calma, as coisas vão se resolver, vamos ter tranquilidade, é um espaço que dá pra gente ser seguro, confortável, sabe? É buscar mais o conforto do que a ação, né? E pra gente ter um resultado diferente, a gente às vezes tem que ter um desconfortozinho, tem que sair aqui dessa torre e não ficar ali no cômodo, tá? Mas não tá ruim, não é ruim. A Rainha de Copas fala de sentimento, fala de se envolver, de estar envolvido. Não é ruim, a gente poderia ter uma carta melhor aí, né? O Cavaleiro de Espadas para o campo de sentimento fala de pessoas que estão na defensiva, tá? Que são muito ousadas, que são muito confiantes, que são muito impertinentes até, né? Mas que no sentimento estão muito trancadas, estão muito fechadas, estão muito na defensiva. Se o outro tentar se aproximar agora, a gente tem, na verdade, uma briga, a gente tem uma discussão, porque são pessoas que estão armadas, né? Isso quando a gente está numa barreira, cria uma barreira com o outro. Então não está uma energia muito boa para um diálogo agora, né? Questão de sentimento, a pessoa está muito fechada. E no pensamento, o pensamento está morno, né? O pensamento está calmo, o pensamento aqui da ideia de relacionamento é de dar tempo ao tempo, sabe? É de esperar as coisas acontecerem, saber que existe um momento da gente estar armado, que existe um momento da gente ter um carinho, um afeto maior, existe um momento da gente correr atrás do que a gente deseja, como existe um momento da gente ficar parado também, né? E nesse momento que a gente está parado, a gente deve refletir sobre o que a gente precisa mudar para poder conseguir esse retorno. E aí a gente vai nessa energia sobre mudar, a gente tem aqui um 5 de varinhas, né? Que é uma carta que vai falar sobre essas brigas, sobre as intensidades, sobre os desejos que existem, mas que vocês meio que estão medindo força para ver quem é que pode mais, quem é que tem mais força e mais controle. E isso não funciona num relacionamento, os dois têm que estar juntos. Não adianta você ver, eu gosto mais dele do que ele de mim, eu gosto mais dela do que ela de mim. Isso não funciona. Do que adianta se a relação não está fluindo? A gente precisa de sentimentos que façam essa relação fluir, que façam a relação brilhar, tá? E a gente tem uma energia de discórdia aqui.
O 9 de copas junto, como um bloqueio, ele vai falar sobre o não acreditar muito, tá? Sobre se colocar numa posição de paradez, de contemplação, ao invés de ter ação, de observar, de ficar esperando, de espera, de paradez mesmo, do que de sair do canto para fazer acontecer, tá? Já no campo a última carta ali, que é o Rei de Ouro, ele vai falar sobre confiança nessa história, né? Deixa eu ver se eu ligo no flash fica melhor, porque eu tô achando escuro. A gente vem com o Rei de Ouro, vai falar da confiança, né? Como eu falei, a gente tá com a falta de confiança aqui e o Rei de Ouro vem falando como um bloqueio na falta de confiança, tá? Falta de confiança, principalmente porque vocês disputam demais para ver quem pode mais e tem gente armada demais nessa história. Então tem uma falta de confiança sobre essa história. Sobre se tem volta ou não, vamos ver. A gente tem uma energia potencial aqui e tem energia para volta também, tá? A carta da força, ela vai falar sobre um amor, tá? Não necessariamente um amor romântico, mas como a gente está falando sobre relacionamento, a gente vai entrar nesse amor. Aquele amor que tudo muda, aquele amor que tudo pode, que tudo constrói, que tudo modifica, tá? É um amor incondicional. É um amor que você... aqui ele está tentando vencer o outro, quebrando a boca e tudo mais, mas a carta da força, na verdade, ela não fala dessa força física, tá? Ela fala de você conseguir convencer o outro a parar de brigar e de disputar com doçura. Convencer o outro que tem como sair desse castelo sem jogar ele pela janela. Ou convencer o outro a ficar do teu lado sem estar trancando ele dentro de um quarto, tá? Então, é uma coisa de você controlar os seus medos, as suas inseguranças e conseguir contornar a situação através do amor, tá? O amor, ele tem todo o potencial para tudo mudar. Tem uma força infinita para essas mudanças. O Hierofante fala de relacionamentos tradicionais, nesse caso, tá bom? Então, ele vai falar sobre sobre um relacionamento mais formal, sim, sobre uma volta com alguém que você conhece, que você tem intimidade, algumas coisas que precisam ser exploradas de uma forma melhor, como uma estratégia, né? Já que a gente tem aqui um tabuleiro de xadrez nos pés dele, falando sobre essa racionalidade, é uma simbologia da questão mais estratégica, de pensar mais, tá? O Hierofante, ele é muito ligado a conhecimento, a trazer um pouco mais de razão para a história, de pensar mais. E o jogo tá falando muito nisso, né? De se analisar melhor, de se pensar melhor, de trazer uma calma, onde a gente tem coisas muito intensas. Existe uma paixão, existe um desejo, existe um forte potencial para essa volta. A gente precisa aqui parar de estar medindo força um com o outro, parar de estar se armando na defensiva e parar de achar que não tem solução, tá? O que não tem remédio, o remediado está. Então, se você quer essa volta, começa a observar, né, o que está fazendo você se sentir tão preso, tão encolhido, tão sufocado ou sufocada, desculpem os pronomes, tá? E procurar agir, mas agir primeiro dentro de você, tá? Porque você primeiro muda você, você não pode mudar o outro, você pode mudar você e a sua realidade. Depois disso, você pensa em se reaproximar do outro, não é mandar um oi sumido correndo, tá, gente? Vamos com calma, tá? Se aproximar com calma da pessoa. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para vocês. Qualquer coisa, meus contatos estão no descritivo do vídeo. Deixem o like e curtam o canal, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Bora para a situação de número 3 com a ágata azul. Essa pedra que eu acho tão linda, que parece um coração. Olá, pessoal. Vamos ver aqui se tem volta ou não nessa história. Se é uma história que a gente pode acreditar no amor de novo, se a gente pode sonhar, né? Espero que vocês estejam bem. Não esqueçam de curtir o canal, né? Seguir, na verdade, o canal, curtir o vídeo, compartilhar com um amigo ou amiga que esteja precisando ver. Se gostou do meu jeito, fala comigo, me segue nas outras redes também.
tá bom? Pra gente poder se conectar. Espero que essa leitura faça sentido e que traga a verdade. Rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela, a cigana é faladeira, todo mundo gosta dela. Rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela, a cigana é faladeira, todo mundo gosta dela. Ciganinha, ciganinha, da sandália de prata, oi cigana, ciganinha, da sandália de prata. Quando chega no terreiro, ela traz o bem e leva o mal. Quando ela chega no terreiro, ela traz o bem e leva o mal. Pediu ali uma carta a mais e eu aceitei, tá? O jogo, ele disse, venha, e a gente aceita, né? Quando o jogo tá pedindo, eram pra ser 3 cartas, nós vamos com 4 aqui. Aqui este campo está respondendo se tem uma energia potencial para a volta ou não. Uma volta agora ou mais no futuro, quem sabe. Mas se tem uma energia ainda para vocês vivenciarem alguma história, tá bom? Lembrando que é uma leitura coletiva, tá, gente? Não é leitura particular. Uma leitura particular ela é mais direcionada à sua energia. Aqui eu lanço a energia para o universo e você tenta se conectar a ela, tá bom? Aqui a gente viu o que está impedindo essa volta. Campo da terra, do fogo, da água e do ar aqui para vocês. Certo? No campo da terra, campo de segurança, a gente sai com 7 de espadas. A gente sai com o hierofante. No campo de fogo, a gente sai com o julgamento para o campo da água, campo de sentimento. O 4 de ouro para o campo de ar, que é o pensamento. Se tem volta, viemos com a imperatriz, 6 de varinhas, 4 de espadas e 9 de ouro. Isso aqui vai falar, tem volta, só não agora, a gente precisa resolver algumas coisas, tá? Por conta dessa cartinha aqui. E nem foi a última, né? Foi a penúltima a sair. Essa cartinha aqui fala, tem algumas coisas para resolver ainda, tá? Vamos ver quais são essas coisas aqui. Que vai ser aqui o que tá bloqueando, o que tá impedindo. 8 de ouro, de copas, na verdade. Ás de copas. E o cavaleiro de varinhas. Tá, não tá tão difícil de vocês voltarem não, tá? Dos 3 situações, foi a mais promissora. A gente vem aqui sobre a energia de volta. A gente tem a imperatriz, né? Que essa imperatriz aqui, ela também tem uma pegada de estratégia, né? Como, na verdade, assim, essa questão da estratégia ela é muito ligada ao imperador. Mas nesse deck ela vai trazer essa estratégia também para a imperatriz, para ela fazer brotar a rosa dela e querer crescer o jardim dela. Imperatriz é uma energia muito de amor e até maternal, sabe? Um amor de cuidado, um amor fraternal, um amor de família. Então, se a gente está pensando sobre uma volta, a gente tem uma energia muito grande para a volta aqui sim, tá? De uma relação mais estável, uma relação com muito sentimento também, com muito carinho, com muito afeto. Segunda carta que vai falar, me responder sobre isso, vai ser aqui o 6 de varinhas, que vai falar, além do desejo entre vocês, é uma carta de vitória, de sucesso, de atingir o seu objetivo. E o 9 de ouro, que fala sobre a relação concreta, a relação sólida, um relacionamento estável, tá? Só que antes de sair o 9, que foi a carta enxerida, né? A gente veio com 4 de espadas, que é uma carta, epa, bora esperar, porque não é bem assim. A gente tem coisas boas aqui sim, mas a gente tem que resolver umas coisas, viu? Não é a hora de você fazer as coisas. Como diria Renato Russo, ou Cássia Eller, depende da versão que você conhece, é nem desistir, nem tentar, tá? É um momento de assim, bora deixar em stand-by, um coma induzido nessa relação aqui, pra gente esperar um pouco, porque não é momento. É como se ainda as feridas estivessem muito abertas, tá? E se você for mexer agora, vai piorar, vai infeccionar. Então, dar um tempo. Talvez esse tempo esteja muito ligado ao 9 de ouro, que é uma carta de estabilidade, de se buscar essa estabilidade, seja na confiança um do outro, a relação do outro, ou estabilidade financeira,
certo? De estar se resolvendo essa estabilidade financeira, questões no trabalho e que tenham afetado a relação de vocês. Isso é muito comum de acontecer, né? Problemas no trabalho afetarem a relação pessoal. Então, tem coisas a serem resolvidas em relação à estabilidade e à confiança antes de vocês conseguirem ter esse retorno, essa vitória, tá bom? Então, a gente tem aqui um momento de pausa para resolver outras questões. Dentre essas questões que a gente precisa resolver, tem as mágoas e os problemas que fizeram vocês terminarem, que vocês ainda não resolveram. A gente tem um 8 de copas, que é uma carta que fala, eu desisto, eu não aguento mais lutar por isso. Como ela tá... Opa, eu mexi na ring light. Como ela tá falando num modo bloqueio, porque eu não paro com as mãos quietas, né? Eu fico aqui mexendo, tá? Elas estão fora do visor, mas tá aqui mexendo. O 8 de copas é uma carta que vai falar muito de... não no bloqueio, sobre tentar de novo, sabe? Sobre encontrar motivos para tentar de novo. Sobre, em vez de abandonar a história, é encontrar assim, tá, eu tenho muitas mágoas aqui, mas eu não tenho como limpar essas taças? Eu não tenho como restabelecer isso? Será que não dá para eu aproveitar? Será que não dá para eu olhar por um outro ângulo? Eu preciso jogar o jogo de taças em fora inteiro, porque uma tá arranhada? Será que não tem como eu dar uma outra olhada, sabe? Não dá para eu recuperar, sabe? É como se dissesse assim, eu tive uma raiva no dia e aí por isso eu vou ficar o resto do dia de mau humor, vou estragar o meu dia inteiro em vez de relevar aqueles instantes de raiva que eu tive. Eu arranhei o carro, arranharam o meu carro, então porque arranharam o meu carro, eu vou abandonar esse carro agora, eu não quero mais saber dele. Né? Vamos para uma coisa menor, celular. Derrubei o celular, trincou a tela. Agora eu vou jogar fora, não quero mais saber desse celular porque eu trinquei a tela. Quando eu posso mandar consertar, tá? Então aqui, como um bloqueio, ela tá falando sobre vocês precisarem parar, refletir e ver o que pode ser consertado nessa relação. Como se vocês tivessem se precipitado ao terminar, tá? Não fosse um problema grande o suficiente para esse término. O As de Copas, ele fala do potencial, de um grande sentimento que envolve vocês e que vocês não estão conseguindo ver agora, nesse momento. Principalmente por conta dessa energia e outras energias que estão ali, tá? Mas que você está com dificuldade desse recomeço, é uma dificuldade de recomeçar que vai se apresentar. O As de Copas é uma carta muito boa para recomeço, mas ela está no lado bloqueio. Então, ela está falando dessa dificuldade de reencontrar, de encontrar aquela chama inicial, o que fez vocês se ligarem, o que fez vocês se unirem, o que fazia vocês felizes, o que faziam vocês sorrirem, tá? E o Cavaleiro de Varinhas é uma carta, como tá no bloqueio, ele vai falar de um desânimo, da falta de energia de ir atrás de batalhar, de lutar e de conquistar as questões, tá bom? Então é um desânimo aqui presente, constituído com o trio de cartas, né, que está influenciando essa dificuldade, né, esse desgaste. Então, é melhor vocês esperarem um pouco, tá? Dá um tempo ao tempo. Como a energia aqui em cima, a energia de confiança, que é o que está mais prevalecendo, né, de estabilidade, né, que é a questão de que está pedindo no jogo, a gente está com o problema do 7 de espadas. O 7 de espadas, ele vai falar sobre não ser um faquir ou masoquista, como esse deck mostra, mas de falar de você, do vitimismo, sabe? Ele tá aqui fazendo um malabarismo com as facas, umas espadas muito amoladas, tentando engolir essa faca, mas qualquer coisinha pode dar um erro grande aqui e ele se machucar feio. E ele não enxerga que ele é o responsável por isso, tá? É aquela questão de ação e reação. Você só enxergar o que o outro fez de ruim para você e não enxergar o que você fez também. Não enxergar os motivos que fizeram a relação chegar aonde chegou, tá? É criar uma bolha de ilusão, se apegar a ela e se fechar ali, certo? Então, o 7 de espadas, ele tá atrapalhando essa questão da confiança, da estabilidade da relação, que tá se pedindo aqui para vocês reverem. No campo do fogo, a gente vai ter o Hierofante aqui, tá? E o Hierofante, ele é uma carta de pensar demais.
Então tem gente pensando demais, tem muito pensamento aqui nessa história, ao mesmo tempo que o Hierofante pede essa reflexão, tá? Ele pede essa maior estratégia, esse maior planejamento, ele pede que se reflita sobre o que você conhece do outro, o que você conhece de si. É uma carta de conhecimento, tá? É uma carta de conexão espiritual também, certo? E tá no campo do fogo. Então ela tá pedindo que vocês conheçam melhor você e o outro e a relação. Vejam os pontos fortes para poder agir, para poder encontrar essa coragem aqui de agir, de batalhar por essa relação, tá? Encontrar o sentido nessa relação e não só assim o comodismo. O julgamento no campo do sentimento, ele vai resumir todo o resto que eu falei. E na verdade ele vai resumir as 3 jogadas, né? Porque ele vai falar muito sobre você avaliar bem e você se colocar de corpo e alma, né, à disposição, sem segredos e sem mentiras. Você conseguir se ver, além de você ver o outro e a relação. Você precisa se ver, se enxergar, se você fez o melhor que você podia por esse relacionamento. Se o outro realmente fez o melhor que ele podia pelo relacionamento. Porque às vezes a gente culpa muito o outro. Ah, mas poderia ter feito isso, mas talvez a pessoa não pudesse. Sabe? A pessoa não conseguisse naquele momento lidar, não conseguisse equilibrar relacionamento e a busca da ascensão profissional. Talvez a pessoa não conseguisse equilibrar uma coisa ou outra. A gente às vezes cobra muito o outro porque a gente olha pelo nosso próprio prisma, em vez de olhar pelo prisma do outro, tá? E isso vai ter essa influência também aqui no 4 de ouro, que é uma carta desse egoísmo, de você olhar muito para você e tá no pensamento, de você olhar a sua situação, o seu lado e não olhar o lado do outro. Não, porque empatia não é você pensar, eu faria assim nessa situação. É você se colocar no outro, é você pensar pela realidade do outro, pela ótica do outro, pelo como o outro é, sabe? É vestir a roupa do outro, não a sua. Não é escolher a mesma roupa, o mesmo vestido, só que o seu número. É você tentar vestir a roupa que é do outro e tentar ver como ele se sente, como ele pensa, como ele agiria, quais são as possibilidades dele agir diferente naquela situação, tá? O dele que eu tô falando sempre é o outro, a outra pessoa, tá bom, gente? Então a gente tem aqui, você vê que temos mãos aqui pedindo, suplicando ajuda, né? A gente tem até mão aqui nele, tem outra mão aqui dando laço, tem mãos em vários lugares pedindo ajuda, pedindo a súplica, pedindo veja o meu lado, veja a minha situação, me compreenda. E o 4 de ouro, ele fala, não, eu não vou compreender, eu vou olhar pelo meu lado. É uma carta de trazer um egoísmo aqui para a relação, que está influenciando, né, em tudo isso, de vocês não conseguirem se conectar. Então, antes de qualquer coisa, vamos parar um pouco para refletir, né, reavaliar tudo isso que eu falei. Tem energia de volta, sim, tem um potencial grande para volta aqui, basta alguns ajustes, tá bom? Espero que a leitura tenha sido clara, que ajude vocês de alguma forma. Quem quiser, meus contatos estão no descritivo do vídeo, tá bom? Peço que curtam o vídeo e sigam o canal, compartilhem com os amigos e até uma próxima leitura. Beijão!